nossa congregação é de todos nós. Nós não deixamos ferido no campo de batalha. Todos, portanto, estamos aí para juntos estabelecermos a estratégia que vai, com certeza, nos dar a vitória no segundo turno. Eu sempre falei que a grande pesquisa era aquela que ia acontecer no dia 5, que era a vontade do povo, né? E vocês viram que eu não fiz nenhuma pesquisa, não registrei nenhuma pesquisa, não fiz nada. Seguimos, como eu disse, numa linha de apresentação de propostas sem nos arredar, apesar de todas as armadilhas que foram colocadas nesse pleito do primeiro turno, onde não só meu parceiro e amigo Maraziz e sua família, como eu também e minha família, fomos aí tentados a nos arredar desse caminho. Não o fizemos. Então, imagino que isso deu ao povo a segurança de que tínhamos um candidato com muito equilíbrio, porque equilíbrio é o que precisa para governar o Amazonas. Eleito aí José Melo, governador do estado do Amazonas, candidato à reeleição pela coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, que tem o PROS e o PSD como partidos majoritários. Aliás, o PSD que elegeu o governador Omar Aziz para o Senado com 58% dos votos válidos. São 11 horas e 26 minutos, também diferente do que diziam as pesquisas. É importante a gente relatar isso, porque no fim das contas é o eleitor quem manda no sistema democrático brasileiro. São as urnas que falam realmente o que acontece. Dizia-se muito de que Marcelo Ramos, o candidato do PSB, seria um fiel da balança e que os votos deles, os votos imputados a ele, levariam a eleição para o segundo turno. Isso não aconteceu por conta do resultado equilibrado. No entanto, o candidato do PSB teve uma votação expressiva, ficando em terceiro lugar com 10,94% das intenções de voto, 179.758 votos, e ele também, em entrevista coletiva, falou à nossa equipe e relatou a sua opinião sobre esse resultado de eleições. 11h27, Marcelo Ramos, do PSB, na tela do Agora. A nossa candidatura só foi responsável pela garantia do segundo turno porque nós tivemos, e isso é fundamental, a maior votação da história de uma candidatura de terceira via no estado do Amazonas. Nós tivemos, nos últimos tempos, algumas candidaturas de terceira via. A candidatura do hoje prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, ao governo, que teve 6% dos votos. A candidatura do hoje vice-prefeito de Manaus e deputado federal eleito, Issa, que teve 10% dos votos, teve menos de 10% dos votos, 9 ponto alguma coisa, 110 mil votos. E nós fechamos essa eleição com 180 mil votos, com 11, quase 12% dos votos. Mas o que é mais interessante é que desses 12% dos votos, nós tivemos na cidade de Manaus, nós tivemos só na cidade de Manaus 167.500 votos. Foram 17,31% dos votos em Manaus. E aqui eu abro um parênteses para registrar que a pesquisa do IBOPE nos dava 5% em Manaus, que a pesquisa do Instituto Vinculado à Rede Tiradentes, publicada ontem, nos dava 6% em Manaus, que a pesquisa da Action nos dava 5% em Manaus e que quando as urnas se abriram, nós tivemos 17,31% em Manaus. Portanto, isso deve ser objeto de fiscalização por parte do Tribunal Regional Eleitoral, porque os números das pesquisas, de todas, salvo a pesquisa realizada pelo Instituto INTAC, todas as outras erraram pelo menos por 10 pontos em relação ao nosso percentual de votos na cidade de Manaus, e isso precisa ser explicado, não a mim, mas ao povo do estado do Amazonas. A nossa leitura desse resultado eleitoral é que a nossa candidatura sai absolutamente fortalecida, uma vitória do ponto de vista eleitoral expressiva, com mais de 17% dos votos da capital, são mais de 167 mil votos na cidade de Manaus, e uma vitória, acima de tudo, política. Vitória política na medida em que, em todos os locais, no local que nós conseguimos chegar verdadeiramente com campanha, que foi a cidade de Manaus, nós tivemos um resultado muito expressivo.
Ressalto a título de comparação que nós fechamos essa eleição com 180 mil votos, tendo apenas o PSB na nossa coligação e tendo 1 minuto e 42 de TV. Muito bem. Marcelo Ramos teve, na verdade, 179.758 votos, com 100% das urnas apuradas. E agora fica a expectativa para saber quem ele apoia para o segundo turno. Se o candidato Eduardo Braga, do PMDB, ou o candidato José Melo, do PROS. É a expectativa. Marcelo Ramos já disse que deve aguardar uma orientação da direção nacional, no caso de Marina Silva, que é quem deve orientá-lo quanto aos apoios a serem feitos aqui no Amazonas. Ele que teve uma excelente votação na capital para o candidato que fica em terceiro lugar. São 11h30. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de eleições, trazendo um panorama geral dos que foram eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado e para a Câmara Federal.